Você é burra demais para entender, mãe. Sai da frente. Eu tinha 66 anos quando meu filho disse essas palavras. 66 anos de vida, de histórias, de conquistas que ele nunca soube que existiram. E ali estava eu, parada no meio do escritório dele, com a mão ainda suspensa no ar depois de ter sido empurrada para longe do computador. Sabe o que é mais estranho? Não foi a dor no pulso que ele torceu. Não foi nem a humilhação de ser tratada assim na frente da minha nora, que assistia tudo da porta com aquele sorrisinho de canto de boca. O que mais doeu foi perceber que, para o meu próprio filho, eu não passava de uma velha ignorante que atrapalhava. Uma intrusa na própria família. Um estorvo que ele apenas tolerava. Meu nome é Aparecida Mendonça Ferreira. Tenho 68 anos agora, e essa história que vou contar aconteceu há 2 anos. 2 anos que parecem uma vida inteira, porque foi exatamente isso que mudou. Minha vida inteira. A forma como eu me enxergava. A forma como deixava os outros me tratarem. A forma como eu existia no mundo. Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. Preciso que você entenda quem eu era antes daquele dia e quem eu me tornei depois. Porque essa história não é sobre vingança, embora muita gente vá achar que é. É sobre uma mulher que passou décadas se apagando para caber nas expectativas dos outros e que finalmente descobriu que seu silêncio podia ser a resposta mais poderosa que ela tinha. Deixa eu te contar como tudo aconteceu. Em 2022, eu tive alguns problemas de saúde. Nada que fosse me levar embora, mas o suficiente para me assustar. Morava sozinha num apartamento antigo que precisava de reformas, minha aposentadoria mal cobria as contas, e eu não tinha mais energia para cuidar de tudo sozinha. Foi quando Ricardo, meu único filho, me ofereceu um quarto na casa dele. Na época, achei que era um gesto de amor, que ele estava genuinamente preocupado comigo, que queria me ter por perto nos meus últimos anos. Chorei de emoção quando ele fez o convite. Achei que finalmente, depois de tantos anos de distância emocional, meu filho estava voltando para mim. Que íamos recuperar o tempo perdido, que eu ia poder ser avó de verdade, presente, participando da vida dos meus netos. Hoje, eu sei que era conveniência. Pura e simples conveniência. Eles precisavam de alguém para ajudar com as crianças quando a babá faltasse. Alguém para cozinhar quando Beatriz não tivesse tempo. Alguém para manter a casa organizada enquanto eles trabalhavam. Uma empregada doméstica que não cobrava salário e ainda ajudava a pagar as contas com a aposentadoria. Era isso que eu era para eles. Um recurso. Uma utilidade com data de validade. O quarto que me deram ficava no fundo da casa, num corredor estreito perto da área de serviço. Era o menor cômodo, com uma janela pequena que dava para o muro do vizinho. Úmido quando chovia, abafado quando fazia calor. As paredes eram tão finas que eu ouvia cada conversa na cozinha, cada discussão entre Ricardo e Beatriz, cada risada das crianças que nunca me incluía. Beatriz, minha nora, fez questão de estabelecer as regras logo no primeiro dia. Apareceu na porta do meu quarto enquanto eu ainda arrumava minhas coisas nas gavetas e foi despejando uma lista com aquele tom de voz educado que mal disfarçava a hostilidade. Eu não deveria usar a sala quando tivessem visitas, porque seria constrangedor. Não deveria mexer na organização da cozinha, porque ela tinha um sistema próprio. Não deveria aparecer quando os amigos deles viessem jantar. E, principalmente, não deveria atrapalhar a rotina da família. Essa foi a palavra que ela usou. Atrapalhar. Como se minha simples existência fosse um incômodo a ser administrado. Eu aceitei tudo. Aceitei calada, balançando a cabeça, dizendo que entendia. Aceitei porque precisava de um teto sobre minha cabeça. Aceitei porque achava que, com o tempo, as coisas melhorariam, que eles se acostumariam comigo. Aceitei porque, no fundo, eu tinha passado a vida inteira aceitando. Essa era a mulher que eu tinha me tornado ao longo dos anos. Alguém que se encolhia para não incomodar, que pedia desculpas por existir, que tinha esquecido completamente quem era de verdade. Os dias na casa de Ricardo eram todos iguais, numa rotina de invisibilidade que eu aprendi a seguir como uma segunda natureza. Eu acordava às 5:30 da manhã, antes de todo mundo, para usar o banheiro sem atrapalhar a correria matinal. Tomava meu café na cozinha ainda escura, lavava minha xícara e guardava tudo no lugar exato antes que Beatriz descesse.
Passava as manhãs no meu quarto, lendo livros velhos que tinha trazido comigo ou assistindo televisão com o volume quase no mudo. Às vezes eu cozinhava o almoço nos dias em que Beatriz permitia. Nesses dias eu me esmerava, fazia os pratos que Ricardo gostava desde criança, temperava tudo com o carinho de mãe que nunca deixou de existir. Mas raramente alguém agradecia. Eles comiam em silêncio e depois Beatriz comentava que eu tinha usado sal demais ou que o arroz estava passado. Meus netos, Pedro e Isabela, tinham 8 e 10 anos na época. Crianças boas no fundo, mas que aprenderam com os pais que a avó não merecia muita atenção. Quando eu tentava conversar com eles, perguntava sobre a escola, sobre os amigos, eles respondiam com monossílabos impacientes e voltavam correndo para os videogames. Quando eu oferecia ajuda com a lição de casa, Beatriz aparecia dizendo que preferia chamar o professor particular, que tinha método próprio. Aos poucos, fui entendendo meu lugar naquela casa. Eu era invisível. Um fantasma que habitava o quarto dos fundos e que todos preferiam fingir que não existia. Uma presença incômoda que era tolerada, nunca bem-vinda. Ricardo tinha aberto uma empresa de tecnologia em 2020. Trabalhava com sistemas de gestão financeira para empresas de médio porte, daqueles programas que controlam vendas, estoque, folha de pagamento. Eu nunca entendi muito bem o que ele fazia. Pelo menos era isso que todos pensavam. A verdade é que eu entendia perfeitamente. Entendia cada termo técnico que ele usava nas ligações, cada processo que ele discutia com os funcionários, cada problema que ele enfrentava. Mas eu tinha aprendido a ficar quieta. Tinha aprendido que minha opinião não era bem-vinda naquela casa. Março de 2022. Era uma terça-feira quente, daquelas típicas de fim de verão em Campinas, com o ar pesado e o céu carregado. Ricardo estava trabalhando em casa desde as 7 da manhã, trancado no escritório do segundo andar. Eu sabia que ele estava nervoso com alguma coisa importante. Nos últimos dias, mal dormia, mal comia, passava horas no telefone gritando com fornecedores e funcionários. Beatriz andava na ponta dos pés, avisando as crianças para não fazerem barulho. Naquela tarde, por volta das 3 horas, eu estava atravessando o corredor em direção ao banheiro, quando ouvi Ricardo xingando. Palavras fortes, pesadas, daquelas que fazem a gente se encolher, mesmo sem querer. A porta do escritório estava entreaberta, e eu parei ali, quase sem perceber. Vi a tela do computador mostrando uma mensagem de erro em letras vermelhas. Vi Ricardo passando as 2 mãos pelo cabelo com um desespero que eu não via nele desde que era criança. E então vi algo que fez meu coração disparar de uma forma que eu não sentia há décadas. Algo que acordou uma parte de mim que eu achava que tinha dormido para sempre. Era um erro que eu conhecia. Conhecia muito bem, intimamente. Era um problema no módulo de sincronização de dados. Algo que acontecia quando o sistema tentava processar informações conflitantes de múltiplas fontes ao mesmo tempo. Eu tinha visto aquele erro centenas de vezes. Tinha resolvido aquele erro dezenas de vezes. Em 1987. Sem pensar, como se meu corpo se movesse sozinho, empurrei a porta e entrei no escritório. Ricardo levantou os olhos, surpreso de me ver ali, naquele território que eu nunca invadia. Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, eu apontei para a tela e disse, quase automaticamente, como se estivesse de volta àquele laboratório de quase 40 anos atrás. Ricardo, isso parece um problema no módulo de sincronização. Se você reiniciar o serviço de banco de dados com o parâmetro de recuperação forçada e depois rodar o script de verificação de integridade, deve resolver. O erro está no cache de transações, não nos dados propriamente ditos. O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos. Mas foram os 2 segundos mais longos da minha vida. Ricardo me olhou como se eu tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Seus olhos foram da minha face para a tela, da tela para minha mão que apontava o monitor, e de volta para mim. Vi confusão, vi irritação, vi algo que parecia quase nojo. E então, como se algo dentro dele tivesse explodido, ele se levantou da cadeira num movimento brusco e empurrou minha mão com força. Você é burra demais para entender, mãe. Sai da frente. Você não sabe nada de tecnologia. A força do empurrão me fez dar 2 passos para trás, quase tropeçando.
Meu pulso doeu onde ele apertou, mas a dor física foi engolida imediatamente pela dor que rasgou meu peito. Burra demais! Burra! Eu que tinha criado sistemas quando ele ainda nem era nascido. Eu que tinha escrito código quando computadores ocupavam salas inteiras. Eu que tinha sido pioneira num mundo que não queria mulheres. Burra demais para entender. Foi nesse momento que notei Beatriz na porta. Ela estava encostada no batente, com os braços cruzados, e aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Um sorriso pequeno, de satisfação, de prazer em me ver sendo colocada no meu lugar. Ela não disse nada. Não precisava. O olhar dela dizia tudo o que precisava ser dito. Ricardo já tinha voltado para o computador, bufando de raiva, murmurando algo sobre essa velha que só atrapalha. Ele nem se desculpou, nem olhou para trás para ver se eu estava bem. Para ele, eu já tinha deixado de existir. Fiquei parada ali por alguns segundos, sem saber o que fazer com o corpo, com as mãos, com a vergonha que ardia no meu rosto. Minha mão ainda formigava do empurrão. Meus olhos ardiam com lágrimas que eu me recusei a derramar. Não ia dar esse gostinho para Beatriz, que ainda estava ali na porta, observando, esperando minhas lágrimas como quem espera o final de um espetáculo. Respirei fundo, virei as costas e fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar, sem fazer barulho. Sentei na cama e fiquei olhando para a parede bege por um tempo que não sei calcular. Minutos, talvez horas. Do outro lado da casa, eu ainda ouvia Ricardo xingando o computador. Ainda ouvia o som das teclas sendo socadas com raiva. E foi ali, sentada naquela cama, naquele quarto que cheirava a mofo e solidão, que algo dentro de mim começou a mudar. Não foi uma raiva explosiva. Não foi um desejo de vingança imediata. Foi algo mais profundo, mais silencioso. Foi como se uma chama que estava apagada há décadas começasse a se acender de novo, bem devagar. Uma chama que tinha nome. Um nome que eu tinha esquecido. Dignidade. Porque, sabe, eu tinha esquecido quem eu era. Tinha passado tantos anos sendo a esposa do Jorge, a mãe do Ricardo, a avó do Pedro e da Isabela, que tinha esquecido que antes de tudo isso eu era Aparecida Mendonça. A menina que amava matemática quando suas colegas brincavam de boneca. A jovem que entrou numa faculdade de engenharia cheia de homens que apostavam que ela desistiria. A mulher que, em 1987, criou um dos sistemas de computador mais importantes da história da tecnologia brasileira. E qual sistema era esse? O sistema Fênix. O mesmo sistema que, quase 4 décadas depois, ainda servia de base para programas usados por centenas de empresas em todo o país. O mesmo sistema que Ricardo, sem saber, tinha escolhido para a empresa dele. O mesmo sistema que naquele exato momento estava travado na tela, ameaçando destruir o contrato mais importante da vida do meu filho. Ele não sabia. Ninguém naquela casa sabia. Ninguém sabia que a velha, burra demais para entender, era a criadora do código que sustentava o negócio dele. Que cada linha daquele programa tinha passado pelas minhas mãos. Que eu era, provavelmente, a única pessoa viva no Brasil que ainda entendia aquela arquitetura antiga, porque fui eu quem a desenhou, linha por linha. Naquela noite, deitada no escuro, ouvindo Ricardo ainda lutando com o sistema que eu criei, tomei uma decisão. Não sabia ainda exatamente qual seria. Não sabia se ia ajudá-lo ou deixá-lo afundar. Mas sabia uma coisa com clareza. Não ia mais aceitar ser tratada como menos. Algo em mim tinha acordado, e dessa vez não ia dormir de novo. O que aconteceu nos dias seguintes mudou tudo. O sistema travou completamente. Ricardo entrou em pânico. Técnicos vieram e foram sem conseguir resolver. E então, um homem chamado Augusto disse algo que fez o mundo do meu filho desmoronar. Só uma pessoa pode resolver isso. Uma engenheira chamada Aparecida Mendonça. Ela criou esse sistema em 1987. É a única que conhece essa arquitetura por dentro. Ricardo ficou em silêncio. Beatriz ficou em silêncio. E eu, no meu quarto dos fundos, ouvi tudo através das paredes finas. A pessoa que eles procuravam desesperadamente estava a 10 metros de distância, esperando. Para você entender o que aconteceu depois daquele empurrão,
Preciso te contar quem eu era antes de me tornar invisível, antes de virar a mãe do Ricardo, antes de aceitar que meu lugar era nos cantos, nas sombras, no silêncio, porque eu nem sempre fui assim. Houve um tempo em que eu ocupava espaço, em que minha voz era ouvida, mesmo que tentassem abafá-la, em que eu olhava nos olhos de homens que duvidavam de mim e provava, linha de código por linha de código, que eles estavam errados. Nasci em 1957, em São Paulo, numa época em que o destino de uma mulher já vinha escrito antes mesmo dela nascer. Casar, ter filhos, cuidar da casa, morrer. Nessa ordem. Ninguém esperava nada diferente de mim. Ninguém, exceto meu pai. Seu Joaquim era funcionário público, trabalhava no cartório central da cidade. Um homem simples, de poucas palavras, mas com ideias que pareciam de outro planeta para aquela época. Ele acreditava que mulheres podiam ser o que quisessem, que inteligência não tinha gênero, que sonhos não precisavam de permissão. Enquanto minhas colegas aprendiam a bordar e a cozinhar, meu pai me ensinava matemática na mesa da cozinha. Enquanto as outras meninas brincavam de casinha, eu resolvia equações num caderno surrado que ele comprava com o dinheiro do próprio cigarro. Minha mãe achava aquilo tudo uma perda de tempo. Dizia que eu ia acabar sozinha, que nenhum homem queria uma mulher que se achava mais inteligente que ele. Mas meu pai apenas sorria e dizia: "Deixa a menina, Maria, ela vai longe." E eu fui. Em 1975, aos 18 anos, prestei vestibular para engenharia de computação na Universidade de Campinas. Minha mãe chorou por 3 dias quando soube. Não de orgulho, de vergonha. Disse que eu estava me jogando num mundo de homens, que ia voltar destruída, que ninguém ia me querer depois daquilo. Meu pai, já doente naquela época, apenas segurou minha mão e disse: "Vai, filha, e não deixa ninguém te diminuir." Ele faleceu 2 meses antes de eu receber o resultado. Nunca soube que eu passei. Nunca soube que fui uma das 3 mulheres aceitas numa turma de 80 homens. Às vezes, nos momentos mais difíceis da faculdade, eu fechava os olhos e imaginava o sorriso dele. Aquele sorriso me carregou por anos. A faculdade foi um campo de batalha. Não estou exagerando. Os professores me ignoravam durante as aulas, como se eu não existisse. Os colegas faziam piadas sobre meu corpo, sobre minha capacidade, sobre o absurdo de uma mulher querer entender computadores. Um deles, no primeiro semestre, disse na minha cara que eu deveria voltar para a cozinha antes que quebrasse alguma máquina cara. Eu não voltei. Estudava de madrugada, quando o dormitório ficava em silêncio. Refazia cada exercício 3 vezes, porque sabia que qualquer erro meu seria amplificado, usado como prova de que mulheres não serviam para aquilo. Enquanto meus colegas podiam ser medianos, eu precisava ser excepcional. Enquanto eles podiam errar, eu precisava ser perfeita. Das 3 mulheres que entraram comigo, eu fui a única que se formou. Uma desistiu no 2º ano, depois de um professor dizer, na frente da turma inteira, que ela deveria procurar um curso mais adequado ao seu gênero. A outra foi embora no 3º ano, grávida de um colega que sumiu quando soube da notícia. Eu fiquei. Fiquei porque meu pai tinha me ensinado que desistir não era opção. Fiquei porque cada vez que pensava em ir embora, lembrava dele dizendo: "Não deixa ninguém te diminuir." Me formei em 1980, com uma das melhores notas da turma. Nenhum professor me parabenizou. Nenhum colega veio apertar minha mão. Recebi meu diploma num silêncio constrangedor, como se minha conquista fosse um incômodo, uma anomalia que todos preferiam ignorar. Mas eu não precisava do reconhecimento deles. Eu tinha provado para mim mesma que podia. Em 1982, depois de 2 anos enviando currículos e recebendo negativas, finalmente consegui um emprego. A DataSys era uma empresa de tecnologia em Campinas, uma das maiores da região naquela época. Desenvolviam sistemas de gestão para empresas, algo revolucionário para o Brasil dos anos 80. Fui contratada como programadora júnior, a única mulher no departamento técnico. O ambiente era tão hostil quanto a faculdade, talvez pior. Meu chefe, Oswaldo Martins, me tratava como se eu fosse uma secretária que tinha se perdido e entrado na sala errada. Me dava tarefas menores, coisas que qualquer estagiário poderia fazer. Me excluía das reuniões importantes, dizendo que eu ainda não estava pronta. Quando eu entregava um trabalho bem feito,
Ele conferia 3 vezes, procurando erros que não existiam. Os colegas não eram melhores, faziam comentários sobre minhas roupas, sobre meu cabelo, sobre como era estranho ver uma mulher digitando código em vez de servindo café. Um deles, certa vez, deixou uma revista masculina na minha mesa, com um bilhete que dizia: "Para você aprender qual é o seu lugar." Eu joguei a revista no lixo e voltei ao trabalho. Não ia dar a eles o gostinho de me ver chorar. Foi nessa época que conheci Jorge. Ele trabalhava no departamento comercial da DataSys. Era simpático, educado e parecia genuinamente impressionado com minha inteligência. Nos primeiros encontros, ele me ouvia falar sobre código, sobre sistemas, sobre meus sonhos de criar algo que mudasse a forma como empresas funcionavam. Ele dizia que me admirava, que nunca tinha conhecido uma mulher tão inteligente. Casamos em 1983. E aos poucos, quase sem eu perceber, as coisas começaram a mudar. Jorge não era um monstro. Não gritava, não batia, não me humilhava em público. Mas tinha aquele jeito sutil de ir minando minha confiança, gota a gota, dia após dia. Começou a fazer comentários sobre minhas horas extras. Dizia que eu estava negligenciando a casa, que uma esposa deveria ter outras prioridades. Quando eu chegava animada contando sobre um projeto, ele mudava de assunto ou dizia que estava cansado demais para ouvir sobre computadores. Em 1985, quando descobri que estava grávida de Ricardo, Jorge deixou claro o que esperava de mim. Disse que não queria que nosso filho fosse criado por babás, que uma mãe de verdade ficava em casa, que eu podia voltar a trabalhar quando a criança crescesse. Quando a criança crescesse, era uma promessa vaga que nós dois sabíamos que nunca seria cumprida. Mas antes de sair da DataSys, eu precisava terminar uma coisa. Um projeto que tinha começado em segredo, nas madrugadas em que Jorge dormia e eu não conseguia desligar a cabeça. Um sistema de gestão financeira diferente de tudo que existia no Brasil. Algo que permitiria que empresas com várias filiais compartilhassem dados em tempo real, que automatizaria processos que levavam semanas, que revolucionaria a forma como negócios eram administrados. Eu chamei de Sistema Fênix, como a ave que renasce das cinzas. Porque era isso que eu sentia que estava fazendo. Renascendo através daquele código, provando para mim mesma que ainda era a mulher que meu pai acreditava que eu podia ser. Trabalhei no Fênix por quase 2 anos. Noites sem dormir, fins de semana inteiros na frente do computador, cada linha de código escrita com uma dedicação que beirava a obsessão. Em 1987, finalmente terminei. Era a coisa mais complexa e mais bonita que eu já tinha criado. Olhava para aquelas linhas de programação e via minha alma ali, traduzida em linguagem de máquina. Apresentei o sistema para Osvaldo numa manhã de terça-feira. Ele olhou para a tela por alguns minutos em silêncio. Depois pediu que eu explicasse como funcionava. Expliquei cada módulo, cada função, cada inovação. Quando terminei, ele apenas disse: "Interessante. Deixe os arquivos comigo para eu analisar melhor." Uma semana depois, fui chamada para uma reunião com a diretoria. Achei que finalmente seria reconhecida, que iam me promover, me dar o crédito pelo meu trabalho. Entrei na sala de reuniões com o coração acelerado e um sorriso que mal conseguia esconder. Mas o sorriso morreu quando vi Osvaldo na frente da sala, apresentando o Sistema Fênix como criação dele. Cada slide que ele mostrava era meu. Cada explicação que ele dava era baseada nas minhas palavras. Cada elogio que ele recebia dos diretores era por um trabalho que eu tinha feito. E eu estava ali, sentada no canto da sala, assistindo minha maior conquista ser roubada na minha frente. Quando tentei falar, Osvaldo me interrompeu e disse que eu tinha ajudado em algumas partes menores, mas que a concepção e o desenvolvimento principal eram dele. Os diretores nem olharam para mim. Por que olhariam? Eu era apenas a programadora júnior, a mulher que provavelmente servia café e fazia pequenas correções no código dos homens de verdade. Saí daquela reunião destruída. Chorei no banheiro por 1 hora, com a mão na boca para ninguém ouvir. Pensei em denunciar, em mostrar meus rascunhos, em provar que o Fênix era meu. Mas quem acreditaria em mim? Uma mulher contra um gerente respeitado? Numa época em que nossa palavra não valia nada? Jorge, quando contei o que tinha acontecido, apenas deu de ombros.
Disse que talvez fosse um sinal, que era hora de eu aceitar meu papel de mãe e esposa, que aquele mundo de tecnologia não era para pessoas como eu. Pessoas como eu. Essa foi a expressão que ele usou. Em 1989, quando Ricardo tinha 4 anos, pedi demissão da DataSys. Não porque queria, mas porque não aguentava mais. Não aguentava ver Osvaldo receber prêmios pelo meu sistema. Não aguentava ouvir colegas falando sobre como o Fênix estava revolucionando esse mercado, sem nunca mencionar meu nome. Não aguentava mais engolir a injustiça em silêncio. Nos anos seguintes, me dediquei a ser o que Jorge queria, esposa e mãe. Cuidei da casa, criei Ricardo, abandonei meus sonhos numa gaveta empoeirada da memória. Aos poucos, fui esquecendo quem eu tinha sido. Fui me convencendo de que aquela vida era suficiente, que eu deveria ser grata pelo que tinha, que meus sonhos de juventude eram bobagens que não cabiam mais na realidade. Ricardo cresceu sem saber quem eu era de verdade. Para ele, eu era apenas a mãe que cozinhava, que lavava roupa, que ajudava com a lição de casa. Nunca contei sobre a faculdade, sobre a DataSys, sobre o Fênix. Para quê? Aquela mulher tinha morrido. Restava apenas a sombra que Jorge e a vida tinham criado. Quando Jorge faleceu em 2005, de uma condição cardíaca que o levou em 3 dias, eu esperei sentir alívio. Esperei que a mulher que eu tinha sido voltasse, que eu pudesse finalmente recomeçar. Mas ela não voltou. Estava enterrada fundo demais, debaixo de anos de silêncio e conformismo. Ricardo, nessa época, já era adulto. Tinha se formado, estava trabalhando, mal me visitava. Quando nos falávamos, era sempre superficial. Sobre o tempo, sobre a novela, sobre nada que importasse. Ele não me conhecia. E a essa altura, eu também não me conhecia mais. Foi só naquela noite, depois do empurrão, deitada no escuro daquele quarto úmido, que eu finalmente entendi o que tinha feito comigo mesma. Tinha me apagado. Tinha me diminuído tanto para caber nas expectativas dos outros que tinha desaparecido por completo. Mas ali, ouvindo Ricardo lutar com um sistema que ele não fazia ideia de que eu tinha criado, algo começou a despertar. Uma raiva antiga. Uma dor antiga. Uma força que eu achava que tinha perdido para sempre. Lembrei do meu pai segurando minha mão naquela última conversa. Lembrei da menina que resolvia equações na mesa da cozinha. Lembrei da jovem que enfrentou 80 homens e não desistiu. Lembrei da mulher que criou o sistema Fênix, linha por linha, madrugada após madrugada. Essa mulher ainda existia. Estava escondida, machucada, quase sufocada por décadas de silêncio, mas ainda respirava. E agora, pela primeira vez em muito tempo, ela estava acordando. Uma pergunta não me deixava dormir naquela noite. Uma pergunta que martelava na minha cabeça enquanto eu ouvia Ricardo xingar o computador do outro lado da parede. Se eu era a única pessoa no mundo capaz de resolver aquele problema, o que eu ia fazer com esse poder? Ia ajudar o filho que me chamou de burra? Ia salvar a empresa do homem que me empurrou? Ia, mais uma vez, me sacrificar por alguém que nunca reconheceu meu valor? Ou ia, finalmente, fazer algo diferente? A resposta viria nos próximos dias, e ela mudaria absolutamente tudo. Não apenas para Ricardo, não apenas para aquela casa, mas para mim, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. 3 dias. Foi o tempo que levou para o mundo de Ricardo desmoronar. 3 dias em que eu fiquei no meu quarto, ouvindo através das paredes finas o desespero crescer do outro lado da casa. 3 dias em que técnicos entraram e saíram, em que telefonemas eram feitos em tom cada vez mais desesperado, em que Beatriz parou de sorrir e começou a roer as unhas de nervoso. E eu esperava, em silêncio, como tinha aprendido a fazer a vida inteira. Na manhã seguinte ao empurrão, acordei com o som de Ricardo gritando no telefone. Eram 7 horas e ele já estava no escritório, tentando explicar para alguém que o sistema tinha travado, que os dados não estavam acessíveis, que ele precisava de ajuda urgente. Pelo tom da voz dele, dava para perceber que a pessoa do outro lado não estava sendo compreensiva. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, processando tudo o que tinha acontecido no dia anterior. A mão que ele empurrou ainda doía um pouco, mais pela memória do gesto do que pela força física. Mas a dor maior era outra.
Era perceber que meu filho me via como um estorvo tão grande que nem conseguia considerar a possibilidade de eu saber alguma coisa útil. Burra demais para entender. Levantei devagar, fiz minha higiene matinal e fui até a cozinha preparar meu café. Beatriz já estava lá, de pé junto ao balcão, com olheiras profundas e uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Parecia preocupada de verdade. Quando me viu, nem fez aquela cara de desagrado habitual. Apenas murmurou um bom dia quase inaudível e voltou a olhar para o celular. Preparei meu café em silêncio, como sempre. Lavei minha xícara, guardei tudo no lugar. Estava quase saindo da cozinha quando Beatriz falou, sem tirar os olhos do telefone. O sistema da empresa travou. Ricardo pode perder um contrato muito importante. Eu parei na porta. Ela nunca conversava comigo sobre nada que importasse. Nunca me incluía em assuntos da família. O fato de estar me contando aquilo era um sinal de como a situação era grave. Apenas assenti com a cabeça e voltei para o meu quarto. Não disse nada. O que eu poderia dizer? Que eu sabia exatamente qual era o problema? Que eu podia resolver em menos de 2 horas? Que o sistema que estava destruindo a empresa do meu filho era uma criação minha? Não. Eu tinha tentado ajudar. Tinha sido chamada de burra. Agora ia esperar. O segundo dia foi pior. Ricardo chamou 3 técnicos diferentes, todos especialistas em sistemas de gestão. Vi quando eles chegaram pela janela do meu quarto, homens de terno carregando notebooks, com ar de quem sabia o que estava fazendo. Vi também quando foram embora, horas depois, com expressões derrotadas. Naquela noite, ouvi Ricardo e Beatriz discutindo. Ela perguntava se não tinha como recuperar os dados de outra forma, se não existia um backup em algum lugar. Ele respondia, a voz carregada de frustração, que o problema não era o backup, era a arquitetura do sistema. Que algo tinha corrompido o núcleo do programa e que sem acesso a esse núcleo, nada funcionava. Sorri no escuro do meu quarto. O núcleo, o coração do Fênix, a parte mais complexa e mais protegida do sistema, aquela que eu tinha desenhado com camadas de segurança que ninguém nunca conseguiu decifrar. Porque eu não queria que ninguém pudesse roubar meu trabalho de novo. Eu tinha construído uma fortaleza digital, e agora essa fortaleza estava trancada por dentro. No terceiro dia, tudo mudou. Era uma quinta-feira, por volta das 2 da tarde. Eu estava no meu quarto tentando ler um livro, mas sem conseguir me concentrar, quando ouvi vozes novas na sala. Uma voz masculina, grave, pausada, que eu não reconhecia. Coloquei o livro de lado e me aproximei da porta, encostando o ouvido na madeira fina. A voz dizia, Seu Ricardo, eu já trabalhei com muitos sistemas ao longo da minha carreira. 40 anos nessa área. E posso dizer com certeza que esse aqui é um dos mais complexos que já vi. A arquitetura é antiga, dos anos 80, mas é brilhante. Quem criou isso era um gênio. Meu coração disparou. Abri a porta do quarto só uma fresta, o suficiente para ouvir melhor. Ricardo respondeu, mas deve ter um jeito de resolver, não é? O senhor é o melhor técnico que me indicaram. A voz grave continuou. Esse sistema é baseado no Fênix. O senhor conhece? Foi desenvolvido em 1987 por uma empresa chamada DataSys. Na época, revolucionou o mercado brasileiro. O problema é que a estrutura central, o que a gente chama de núcleo, foi projetada de uma forma muito específica. Não existe documentação pública sobre ela. Quem projetou quis garantir que ninguém pudesse copiar ou modificar sem autorização. Houve um silêncio. Depois, Ricardo perguntou, e quem projetou? O homem respirou fundo antes de responder. Eu prendia a respiração do outro lado da parede. Uma engenheira chamada Aparecida Mendonça. Pelo menos, é o que dizem os registros técnicos mais antigos. Oficialmente, o sistema foi creditado a um tal de Oswaldo Martins. Mas quem trabalhou na área naquela época sabe que não foi ele quem escreveu aquele código. O estilo de programação é completamente diferente. A Aparecida Mendonça era conhecida por criar estruturas de segurança quase impossíveis de quebrar. E essa aqui tem a assinatura dela em cada linha. Meu corpo inteiro tremeu. Depois de quase 40 anos, alguém finalmente estava dizendo a verdade. Alguém que entendia do assunto, que olhava para o código e via o que Oswaldo nunca poderia ter criado. Alguém que sabia que o Fênix era meu. Ricardo perguntou, e onde está essa engenheira? A gente pode contactá-la?
O técnico, que eu agora sabia se chamar Augusto, respondeu: Esse é o problema. Ela desapareceu do mercado no final dos anos 80. Ninguém sabe onde está. Alguns dizem que saiu do país, outros que abandonou a área completamente. É como se tivesse sumido. E sem ela, sinceramente, não sei se alguém consegue acessar esse núcleo. Ela construiu uma fortaleza digital e levou a chave com ela. O silêncio que se seguiu foi longo. Eu podia imaginar Ricardo passando a mão pelo cabelo, Beatriz mordendo o lábio, os dois processando a informação de que a salvação da empresa dependia de uma mulher fantasma que ninguém conseguia encontrar. E eu estava ali, a 10 metros de distância, com a chave nas mãos. Voltei para dentro do quarto e fechei a porta. Sentei na cama, o coração ainda acelerado, as mãos tremendo. Pela primeira vez em décadas, eu tinha poder. Poder real. O poder de decidir o destino de alguém que me tratou como lixo. Mas junto com o poder, veio o conflito. Porque, apesar de tudo, Ricardo era meu filho. O menino que eu tinha embalado para dormir, que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, que eu tinha amado incondicionalmente durante toda a minha vida. Ele tinha se tornado um homem que me desprezava, mas ainda era parte de mim. Ainda carregava meu sangue, meus genes, pedaços da minha história. Fiquei sentada na cama por horas, pensando: o que meu pai faria no meu lugar? O que ele me diria se pudesse me ver agora? Foi quando me lembrei de uma coisa que eu tinha quase esquecido. Levantei e fui até o armário. No fundo, atrás de roupas que eu não usava há anos, havia uma caixa de papelão velha, amarelada pelo tempo. Eu tinha trazido aquela caixa comigo quando me mudei para a casa de Ricardo, mais por apego do que por utilidade. Nunca tinha aberto, nunca tinha mostrado para ninguém. Puxei a caixa e coloquei sobre a cama. Minhas mãos tremiam quando abri a tampa. Lá dentro, protegidos por décadas de esquecimento, estavam os pedaços da mulher que eu tinha sido. Cadernos com anotações técnicas, escritas à mão com minha letra de 30 anos atrás. Folhas de código impressas em papel contínuo, daqueles antigos com as laterais perfuradas. Fotografias da época da DataSys. Eu jovem, sorrindo ao lado de um computador que hoje pareceria um dinossauro. E no fundo de tudo, um envelope pardo com a palavra Fênix, escrita em letras maiúsculas. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia a documentação original do sistema. Cada módulo explicado, cada função detalhada, cada senha de acesso anotada. Era o mapa completo da fortaleza que eu tinha construído. A chave que Augusto disse que ninguém tinha. Fiquei olhando para aqueles papéis por um longo tempo. Ali estava a prova de tudo. A prova de que eu era a criadora do Fênix. A prova de que Osvaldo tinha mentido. A prova de que eu não era, nunca fui, burra demais para entender. Mas o que eu ia fazer com aquilo? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, com a caixa ao lado da cama, pensando nas minhas opções. Podia ir até Ricardo e revelar tudo. Podia salvar a empresa dele, recuperar os dados, garantir o contrato milionário. Podia ser a heroína, a mãe que salvou o dia, a velha que afinal não era tão inútil assim. Mas e depois? O que mudaria? Ricardo ia me agradecer por uma semana, talvez um mês. Beatriz ia fingir que me respeitava até as coisas voltarem ao normal. E então, lentamente, eu voltaria a ser invisível. Voltaria a ser o estorvo que atrapalhava, a velha que não sabia de nada, a presença incômoda no quarto dos fundos. Eu conhecia esse ciclo. Tinha vivido ele a vida inteira. Na manhã seguinte, sexta-feira, Ricardo bateu na porta do meu quarto. Pela primeira vez desde que eu tinha me mudado para a casa dele, ele bateu antes de entrar. Quando abri, vi um homem que eu quase não reconhecia. Olheiras profundas, barba por fazer, olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Ele perguntou, a voz rouca: "Mãe, posso entrar?" Abri espaço para ele passar. Ricardo olhou ao redor do quarto, provavelmente percebendo pela primeira vez como era pequeno, como era úmido, como era indigno para qualquer pessoa morar ali. Seu olhar parou na caixa de papelão sobre a cama, mas ele não perguntou o que era. Sentou na única cadeira do quarto, esfregou o rosto com as mãos e disse: "Mãe,
Eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta comigo. Fiquei em silêncio, esperando. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez em anos e perguntou. O técnico que veio aqui falou de uma engenheira chamada Aparecida Mendonça. Disse que ela criou o sistema que a minha empresa usa. Disse que ela é a única pessoa que pode resolver o problema. Fez uma pausa. Engoliu em seco. Seu nome é Aparecida Mendonça Ferreira. Você é ela? O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Olhei para meu filho, para o homem que tinha me empurrado, me chamado de burra, me tratado como lixo, para o menino que eu tinha amado mais do que tudo no mundo, para o desconhecido que ele tinha se tornado. E respondi, com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Sim, Ricardo, sou eu. Eu criei o sistema Fênix. Cada linha de código, cada função, cada algoritmo. Fui eu. O rosto dele se transformou. Vi choque, incredulidade, desespero, esperança. Tudo misturado numa expressão que eu nunca tinha visto. Ele abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Antes que você diga qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa. Há 3 dias, eu tentei te ajudar. Eu vi o erro na tela e sabia exatamente como resolver. E você empurrou minha mão e me chamou de burra demais para entender. Ricardo fechou os olhos. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Então agora, antes de eu decidir qualquer coisa, você vai me ouvir. Pela primeira vez na sua vida, você vai sentar aí e ouvir quem sua mãe realmente é. E eu comecei a contar. Tudo. Contei sobre meu pai, sobre a mesa da cozinha, sobre as equações no caderno surrado. Contei sobre a faculdade, sobre os 80 homens que apostaram que eu ia desistir. Contei sobre a DataSys, sobre Osvaldo, sobre o roubo que destruiu minha carreira. Contei sobre Jorge, sobre as noites em que eu programava escondida enquanto ele dormia. Contei sobre o Fênix, sobre cada madrugada, sobre cada linha de código que eu escrevi com minha alma. Ricardo ouviu em silêncio. E quando eu terminei, ele estava chorando. Mas eu ainda não tinha terminado de decidir o que fazer, porque uma coisa era contar minha história. Outra, completamente diferente, era salvar quem nunca me salvou. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo, depois que terminei de contar minha história. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto dele, mas ele não fazia nenhum esforço para secá-las. Apenas ficou ali, sentado na cadeira do meu quarto, olhando para mim como se me visse pela primeira vez na vida. E talvez estivesse mesmo me vendo pela primeira vez. Durante 39 anos, ele tinha olhado para mim e visto apenas a mãe. A mulher que cozinhava, que lavava roupa, que estava sempre ali quando ele precisava de alguma coisa. Nunca tinha perguntado sobre meu passado, sobre meus sonhos, sobre quem eu era antes dele nascer. Para Ricardo, minha existência começava e terminava na função de ser mãe dele. Agora, de repente, ele descobria que aquela mulher tinha criado o sistema que sustentava toda a empresa dele. Que a velha que ele chamou de burra era uma pioneira da tecnologia brasileira. Que cada linha de código que ele usava todos os dias tinha passado pelas mãos da pessoa que ele mais desprezava. Imagino que deve ser difícil processar uma coisa dessas. Depois de alguns minutos, Ricardo finalmente falou. A voz dele estava rouca, quebrada, quase irreconhecível. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Fiquei em silêncio. Não havia nada para eu dizer. Ele não sabia porque nunca tinha perguntado. Não sabia porque nunca se importou em saber. Ele continuou, as palavras saindo aos tropeços. Por que você nunca me contou? Todos esses anos, você podia ter dito... Olhei para ele com uma calma que me surpreendeu. Quando, Ricardo? Quando eu deveria ter contado? Nos jantares em que você e Beatriz conversavam entre vocês e fingiam que eu não estava na mesa? Nas noites em que você chegava do trabalho e ia direto para o escritório sem nem me dar boa noite? Nos domingos em que vocês saíam com as crianças e me deixavam sozinha porque eu só ia atrapalhar o passeio? Ele baixou os olhos. Não tinha resposta. Eu tentei te contar tantas vezes, filho. Tentei falar sobre minha vida, sobre meu trabalho, sobre quem eu era. Mas você nunca quis ouvir. Toda vez que eu começava a falar sobre o passado, você mudava de assunto ou olhava para o celular. Então eu parei de tentar.
Aprendi que minha história não interessava a ninguém. Ricardo esfregou o rosto com as mãos, respirou fundo e me olhou de novo. Vi desespero nos olhos dele. O desespero de quem está prestes a perder tudo e finalmente encontrou uma tábua de salvação. Mãe, eu sei que errei, sei que te tratei mal, e eu vou passar o resto da vida me desculpando por isso, eu prometo. Mas agora, por favor, eu preciso da sua ajuda. A empresa é tudo que eu tenho. Se eu perder esse contrato, vou ter que demitir 15 funcionários, 15 famílias que dependem de mim. Por favor, mãe, me ajuda. A porta do quarto se abriu. Beatriz estava ali, com os olhos vermelhos e a expressão mais humilde que eu já tinha visto nela. Atrás dela, Pedro e Isabela espiavam com curiosidade. Meus netos, que mal me cumprimentavam, agora olhavam para mim como se eu fosse uma estranha fascinante. Beatriz entrou no quarto sem pedir licença. Velhos hábitos não morrem fácil. E parou ao lado de Ricardo. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela me olhou nos olhos com algo que parecia respeito. Dona Aparecida, eu preciso pedir desculpas pelo jeito que a senhora foi tratada nessa casa. A gente não sabia. Vocês não sabiam porque não quiseram saber. Interrompi, ainda calma. Mas tudo bem, Beatriz. Eu já me acostumei a ser invisível. Ela engoliu em seco, claramente desconfortável. Não estava acostumada a ouvir verdades da velha que ela considerava um estorvo. Ricardo se levantou da cadeira e se aproximou de mim. Vi que ele estava prestes a fazer algo que provavelmente nunca tinha feito na vida adulta. Implorar. Mãe, eu sei que não mereço. Sei que te tratei como se você não valesse nada. E sei que você tem todo o direito de dizer não. Mas eu estou te pedindo, de joelhos se precisar. Por favor, me ajuda a salvar a empresa. Olhei para meu filho, para o homem que ele tinha se tornado, para os anos de desprezo, de silêncio, de indiferença. E olhei também para os netos na porta, para as 15 famílias que dependiam daquele contrato, para tudo que estava em jogo. Uma parte de mim queria ajudar. Era a parte que ainda via nele o menino que eu embalava para dormir, que corria para os meus braços quando tinha pesadelo, que dizia que me amava antes de aprender que demonstrar sentimentos era coisa de fraco. Essa parte queria resolver tudo, salvar o dia, provar que eu era capaz. Mas havia outra parte. Uma parte que tinha acordado naquela noite depois do empurrão. Uma parte que estava cansada de se sacrificar por pessoas que nunca reconheceram seu valor. Uma parte que sabia que, se eu ajudasse agora, nada realmente mudaria. Eles iam me agradecer por uma semana, talvez um mês. E depois, lentamente, tudo voltaria ao normal. Eu voltaria a ser a velha do quarto dos fundos, a invisível, a burra demais para entender. Sentei na cama e peguei a caixa de papelão. Abri na frente deles e mostrei o conteúdo. Os cadernos, as fotos, o envelope com a documentação do Fênix. Ricardo olhou para aquilo tudo com olhos arregalados. Beatriz cobriu a boca com a mão. Era a prova física de tudo que eu tinha contado. A prova de que eu não era, nunca fui, quem eles achavam que eu era. Está tudo aqui, disse, apontando para o envelope. Os códigos de acesso, a documentação do núcleo, tudo o que vocês precisam para resolver o problema. Com isso, qualquer técnico competente consegue desbloquear o sistema em algumas horas. Vi a esperança acender nos olhos de Ricardo. Ele estendeu a mão para pegar o envelope. Eu fechei a caixa. Mas eu não vou dar para vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou paralisado, com a mão ainda estendida no ar. Beatriz arregalou os olhos. Até as crianças na porta pareceram sentir a tensão. Mãe, por favor. Não, Ricardo. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Há 3 dias, eu tentei te ajudar. Vi o erro na tela e sabia exatamente o que fazer. Você sabe o que você fez? Você empurrou minha mão e me chamou de burra demais para entender. Ele fechou os olhos, como se as palavras fossem facas. Você me humilhou na frente da sua esposa. Me tratou como se eu fosse um inseto que tinha entrado no seu escritório. E agora, só porque descobriu que eu posso te salvar, você vem aqui com lágrimas e promessas de que tudo vai mudar? Levantei da cama e olhei para ele de cima. Pela primeira vez na vida, eu estava olhando para meu filho de cima.
Eu passei a vida inteira sendo usada, Ricardo. Fui usada pelo meu chefe, que roubou meu trabalho. Fui usada pelo seu pai, que me convenceu a abandonar minha carreira. E fui usada por você, que me trouxe para essa casa não porque me amava, mas porque precisava de alguém para cozinhar e cuidar das crianças de graça. As lágrimas voltaram aos olhos dele, mas eu não parei. Então não, eu não vou te ajudar. Não porque eu queira te ver sofrer, mas porque eu finalmente aprendi uma coisa que deveria ter aprendido há muito tempo. Eu tenho valor. E meu valor não depende de quanto eu me sacrifico pelos outros. Beatriz tentou intervir. Dona Aparecida, a gente pode conversar sobre isso. A gente pode... Não há nada para conversar, Beatriz. A decisão está tomada. Ricardo caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos no chão do meu quarto. Aquele quarto minúsculo e úmido que eles tinham me dado como se fosse um favor. Vi meu filho, o executivo bem-sucedido, o homem que se achava superior a todos, ajoelhado diante de mim, chorando como uma criança. Mãe, por favor, eu te imploro. Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. Olhei para ele por um longo momento. Senti meu coração apertar. Senti a vontade de ceder, de abraçá-lo, de resolver tudo como eu sempre fiz. Mas então, lembrei das palavras dele. Burra demais para entender. E a vontade passou. Levanta, Ricardo, você não precisa ficar de joelhos, não vai mudar nada. Ele levantou devagar, o rosto manchado de lágrimas. Vi raiva começar a substituir o desespero nos olhos dele. A raiva de quem não está acostumado a ouvir, não. Você está fazendo isso por vingança, ele disse, a voz endurecendo. Você quer me ver fracassar. Balancei a cabeça. Não, filho. Eu não quero te ver fracassar. Eu só não quero mais me destruir para te salvar. Existe uma diferença. Ricardo saiu do quarto sem dizer mais nada. Beatriz foi atrás dele, lançando para mim um olhar que misturava raiva e confusão. As crianças desapareceram pelo corredor, assustadas com a tensão. E eu fiquei ali, sozinha, com minha caixa de memórias no colo. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida naquela casa. Ricardo não falava mais comigo. Beatriz me tratava com uma frieza que fazia a hostilidade anterior parecer carinho. As crianças eram instruídas a me evitar. Eu tinha me tornado não apenas invisível, mas indesejável. O contrato foi perdido. A multinacional não esperou. Quando o prazo acabou e o sistema ainda estava travado, eles simplesmente foram embora, levando junto mais de R$1 milhão e a reputação de Ricardo no mercado. Nos meses seguintes, vi a empresa do meu filho desmoronar. Fornecedores cobravam dívidas, clientes cancelavam contratos, funcionários eram demitidos um a um. Em agosto, Ricardo fechou as portas da empresa que tinha sido seu sonho. Eu deveria ter sentido satisfação, mas não senti. Senti apenas uma tristeza profunda. A tristeza de uma mãe vendo o filho colher as consequências das próprias escolhas. Não era vingança. Era apenas a realidade se impondo. Mas Ricardo não via assim. Para ele, eu era a culpada. A mãe cruel que tinha os meios para salvá-lo e escolheu não usar. A velha vingativa que preferiu ver o filho fracassar a engolir o orgulho. Foi por isso que, em setembro de 2024, ele fez algo que eu jamais imaginei que fosse capaz de fazer. Ele me processou. O oficial de justiça apareceu numa tarde de quinta-feira, com um envelope que mudaria tudo mais uma vez. Ricardo estava me processando por danos morais e materiais, alegando que eu havia deliberadamente sabotado a empresa dele ao me recusar a fornecer informações técnicas que só eu possuía. Beatriz aparecia como testemunha, pronta para declarar que eu era uma pessoa vingativa e rancorosa que tinha destruído a família por puro despeito. Li os documentos com as mãos tremendo. Não de medo, de incredulidade. Meu próprio filho estava me arrastando para um tribunal. O menino que eu criei, que eu amei incondicionalmente por quase 4 décadas, estava me acusando de ser responsável pela ruína dele. Naquela noite, depois que o oficial foi embora, sentei na cama do meu quarto e reli os documentos várias vezes. Cada palavra era uma facada. Cada acusação era uma mentira travestida de verdade. Ricardo descrevia uma mãe cruel, calculista, que tinha planejado sua destruição. Beatriz declarava que eu sempre fui uma pessoa difícil, ressentida, impossível de conviver.
Mas no meio de toda aquela dor, algo estranho aconteceu. Senti uma calma me invadir, uma clareza que eu não sentia há muito tempo, porque pela primeira vez eu não ia engolir uma injustiça em silêncio. Pela primeira vez, eu ia me defender. Pela primeira vez, o mundo ia ouvir minha história, não sussurrada num quarto dos fundos, mas proclamada num tribunal, diante de todos. Ricardo queria guerra? Pois bem, ele tinha escolhido o campo de batalha errado, porque num tribunal o que vale é a verdade. E a verdade estava toda na minha caixa de papelão, esperando há quase 40 anos para ser contada. Peguei o telefone e liguei para a única pessoa que eu sabia que podia me ajudar, minha irmã mais velha, Lúcia, que morava em São Paulo. Ela me ouviu em silêncio enquanto eu contava tudo, desde o empurrão até o processo. Quando terminei, ela disse apenas: "Vou te mandar o telefone do melhor advogado que eu conheço, e você vai destruir esse menino no tribunal." Não era destruição que eu queria, era justiça. Mas se era guerra que Ricardo queria, guerra ele teria. Porque eu tinha uma coisa que ele não sabia que eu tinha. Eu tinha a verdade. E eu tinha as provas. E dessa vez, eu não ia ficar em silêncio. O dia do julgamento chegou numa manhã fria de novembro de 2024. Eu acordei às 5 da manhã, não porque precisasse, mas porque não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro do meu novo apartamento. Sim, eu tinha saído da casa de Ricardo semanas antes, olhando para o teto e pensando em tudo que tinha me levado até aquele momento. Minha irmã Lúcia tinha vindo de São Paulo na noite anterior. Nós nunca fomos muito próximas na vida adulta. Cada uma seguiu seu caminho, construiu sua família, enfrentou suas batalhas. Mas quando eu mais precisei, ela apareceu. Dormiu no sofá da sala e acordou antes de mim para preparar o café. Quando saí do quarto, ela já estava vestida, com uma roupa sóbria e elegante que tinha trazido especialmente para a ocasião. Me olhou de cima a baixo e disse: "Você vai arrasar hoje, irmã. Vai mostrar para aquele menino quem é Aparecida Mendonça." Tomei o café sem conseguir comer nada. Meu estômago estava fechado, um nó de ansiedade que não me deixava em paz. Não era medo de perder, era algo maior. Era a consciência de que, depois de quase 40 anos em silêncio, eu finalmente ia contar minha história para o mundo. Meu advogado, Dr. Fernando, tinha sido indicado por Lúcia, um homem de uns 50 anos, calmo, metódico, que tinha ouvido minha história inteira, sem me interromper uma única vez. Quando terminei de contar, ele apenas disse: "Dona Aparecida, esse caso é ganho, mas mais do que isso, essa história precisa ser ouvida." Chegamos ao fórum às 8h30. O julgamento estava marcado para as 9. Lúcia segurava minha mão enquanto subíamos as escadas de mármore, e eu agradeci em silêncio por ter alguém ao meu lado. Ricardo já estava lá quando entramos na sala. Ele estava sentado na primeira fileira, ao lado de Beatriz e do advogado dele. Quando me viu, desviou o olhar. Beatriz me encarou com aquela expressão de desprezo que eu conhecia tão bem, mas havia algo diferente ali. Medo, talvez. Incerteza. Sentei do outro lado da sala, com Lúcia ao meu lado e Dr. Fernando organizando os documentos na mesa. Na minha bolsa, dentro de uma pasta de plástico, estava a caixa de papelão com tudo que eu tinha guardado por décadas. Os cadernos, as fotos, a documentação do Fênix, as provas de quem eu realmente era. O juiz entrou às 9 em ponto. Um homem de cabelos grisalhos, expressão séria, que parecia ter visto de tudo na vida. Ele leu os autos do processo em voz alta. Ricardo Ferreira Mendonça versus Aparecida Mendonça Ferreira. Danos morais e materiais. Alegação de sabotagem empresarial. A primeira parte do julgamento foi ocupada pelo advogado de Ricardo. Ele pintou um quadro terrível de mim. Disse que eu era uma mãe ressentida, vingativa, que tinha deliberadamente destruído a empresa do próprio filho por puro despeito. Disse que eu tinha informações técnicas privilegiadas e me recusei a compartilhar, causando prejuízos de milhões. Disse que minha atitude era criminosa e merecia punição exemplar. Beatriz foi chamada como testemunha. Ela subiu ao banco com aquela postura de vítima que eu nunca tinha visto nela. Disse que eu sempre fui uma pessoa difícil, que nunca me adaptei à casa deles, que vivia reclamando e causando problemas. Disse que eu tinha prazer em ver Ricardo sofrer, que eu sorria quando a empresa começou a falir. Cada palavra era uma mentira.
Cada frase era uma distorção da realidade. Mas eu fiquei em silêncio, esperando minha vez. Quando o Dr. Fernando finalmente me chamou para depor, eu levantei devagar. Minhas pernas tremiam, mas minha voz não ia tremer. Não dessa vez. Sentei no banco das testemunhas e olhei para a sala. Vi Ricardo evitando meu olhar. Vi Beatriz com os braços cruzados. Vi Lúcia me mandando força com os olhos. E vi, nas últimas fileiras, algumas pessoas que eu não conhecia, jornalistas, talvez, atraídos pelo caso incomum de um filho processando a própria mãe. Dr. Fernando começou com perguntas simples. Meu nome, minha idade, minha formação. E então, com calma, ele me pediu para contar minha história. E eu contei. Contei sobre meu pai, seu Joaquim, que me ensinava matemática na mesa da cozinha enquanto as outras meninas aprendiam a bordar. Contei sobre a faculdade de engenharia em 1975, sobre ser uma das 3 mulheres numa turma de 80 homens. Contei sobre a DataSys, sobre as humilhações diárias, sobre provar meu valor linha de código por linha de código. Contei sobre o sistema Fênix. Sobre as noites sem dormir, sobre cada função que eu criei. Sobre o sonho de fazer algo que revolucionasse o mercado brasileiro. Contei sobre Oswaldo Martins, sobre a reunião em que ele apresentou meu trabalho como dele, sobre o silêncio que me foi imposto. Contei sobre Jorge, sobre o casamento que me fez abandonar minha carreira, sobre Ricardo, sobre os anos dedicados a criá-lo enquanto eu me apagava aos poucos, sobre me tornar invisível na minha própria vida. E então contei sobre os últimos 2 anos. Sobre o quarto no fundo da casa, sobre as regras de Beatriz, sobre ser tratada como um estorvo, um móvel velho que ninguém queria, sobre o dia em que tentei ajudar meu filho e fui chamada de burra demais para entender. Quando cheguei nessa parte, minha voz finalmente tremeu, não de fraqueza, de raiva contida por décadas. Meu filho me empurrou, eu disse, olhando diretamente para Ricardo. Empurrou minha mão e disse que eu era burra demais para entender tecnologia. Eu, que criei o sistema que sustentava a empresa dele. Eu, que escrevi cada linha do código que ele não conseguia nem ler. O silêncio na sala era absoluto. Dr. Fernando então pediu que eu apresentasse as provas. Abri minha pasta e tirei os documentos um por um. Os cadernos com anotações técnicas de 1987, com minha letra, com datas que provavam que eu estava trabalhando no Fênix anos antes de Oswaldo apresentá-lo como dele. As folhas de código impressas, com comentários escritos à mão que só a criadora poderia ter feito. A documentação completa do núcleo do sistema, aquela que Augusto disse que ninguém tinha. O juiz examinou cada documento com atenção. O advogado de Ricardo tentou contestar, disse que poderiam ser falsificações, mas o juiz o cortou. A data dos papéis, o tipo de impressão, tudo era consistente com os anos 80. Foi então que o advogado de Ricardo pediu para me interrogar. Ele se aproximou do banco com um sorriso confiante, achando que ia me desmontar. Senhora Aparecida, ele começou. Se a senhora realmente criou esse sistema tão importante, por que ficou em silêncio todos esses anos? Por que não processou esse tal de Oswaldo? Por que não contou para seu próprio filho quem a senhora era? Olhei para ele com a calma que eu tinha conquistado ao longo de toda a vida. Porque ninguém nunca perguntou, respondi. Porque quando você é mulher, e é mãe, e é velha, as pessoas acham que sabem tudo sobre você. Acham que você não tem história, não tem passado, não tem valor além de cozinhar e cuidar de criança. Meu filho morou comigo por 2 anos e nunca, nenhuma vez, perguntou quem eu era antes de ser mãe dele. O advogado tentou outra estratégia. Mas a senhora admite que tinha condições de ajudar e escolheu não ajudar. Isso não é sabotagem? Não, respondi firme. Isso é dignidade. Eu não tinha nenhuma obrigação legal de trabalhar de graça para salvar a empresa do meu filho, especialmente depois de ser humilhada, empurrada e chamada de burra na frente da minha nora. Ele abriu a boca para continuar, mas eu não deixei. O senhor quer saber por que eu não ajudei? Porque eu passei a vida inteira ajudando. Ajudei meu chefe, que roubou meu trabalho. Ajudei meu marido, que me fez abandonar minha carreira. Ajudei meu filho, que me tratou como lixo. E o que eu recebi em troca? Desprezo, silêncio, invisibilidade. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. Então não.
Eu não ia ajudar de novo só para ser descartada quando não fosse mais útil. Pela primeira vez na vida, eu escolhi a mim mesma. E se isso é crime, então me condene. O silêncio que se seguiu foi o mais poderoso da minha vida. Dr. Fernando não precisou fazer mais perguntas. O juiz dispensou as testemunhas e pediu alguns minutos para analisar os documentos. Voltei para meu lugar ao lado de Lúcia, que apertou minha mão com os olhos cheios de lágrimas. 15 minutos depois, o juiz voltou com o veredito. Após analisar os autos, os depoimentos e as provas apresentadas, ele começou: este tribunal chega às seguintes conclusões. Primeiro, a documentação apresentada pela ré comprova de forma inequívoca que ela é a criadora do Sistema Fênix, desenvolvido em 1987. Segundo, não existe nenhuma obrigação legal que obrigue um cidadão a fornecer trabalho técnico gratuito, mesmo para familiares. Terceiro, a alegação de sabotagem não se sustenta, uma vez que a ré não causou o problema no sistema. Apenas se recusou a resolvê-lo, o que é seu direito. Ele fez uma pausa e olhou para Ricardo. O que este tribunal vê aqui não é uma mãe criminosa. É uma mulher que passou décadas sendo desrespeitada, primeiro pelo mercado de trabalho, depois pelo próprio marido e finalmente pelo próprio filho. Uma mulher que, aos 66 anos, foi humilhada em sua própria casa por tentar ajudar e que, pela primeira vez na vida, exerceu seu direito de dizer não. O juiz bateu o martelo. O processo é julgado totalmente improcedente. O autor deverá arcar com todas as custas processuais e honorários advocatícios. Está encerrada a sessão. Lúcia me abraçou antes mesmo que eu pudesse processar o que tinha acontecido. Dr. Fernando apertou minha mão com um sorriso satisfeito. E eu fiquei ali, parada, sentindo algo que não sentia há muito tempo: justiça. Ricardo saiu da sala sem olhar para trás. Beatriz foi atrás dele, o rosto vermelho de humilhação. Eu não senti prazer em vê-los assim. Senti apenas alívio. O alívio de quem finalmente foi ouvida. O que aconteceu nas semanas seguintes me pegou de surpresa. Um dos jornalistas presentes no tribunal escreveu uma matéria sobre o caso. O título era: Pioneira da tecnologia brasileira é processada pelo próprio filho após ser chamada de burra. A história viralizou. Outros jornais me procuraram. Canais de televisão pediram entrevistas. Empresas de tecnologia me convidaram para palestras. Aos 68 anos, eu finalmente estava sendo reconhecida pelo trabalho que fiz 40 anos antes. Não por vingança, por verdade. Hoje, enquanto conto essa história, moro num apartamento pequeno, mas luminoso, no centro de Campinas. Comprei com o dinheiro das palestras que passei a fazer. Tenho uma rotina tranquila. Acordo cedo, cuido das minhas plantas, leio meus livros, encontro amigas para um café. Ricardo nunca mais me procurou. Beatriz também não. Mas Pedro e Isabela, meus netos, às vezes me mandam mensagens escondido dos pais. São jovens demais para entender tudo o que aconteceu, mas um dia, quando forem adultos, talvez me procurem, e eu estarei aqui, esperando com os braços abertos. Às vezes, nos dias mais silenciosos, eu penso no meu pai. Penso nele segurando minha mão naquela última conversa, dizendo: não deixa ninguém te diminuir. Eu deixei durante décadas. Deixei que o mundo me convencesse de que eu não valia nada além da minha função de cuidar dos outros. Mas agora, finalmente, eu entendi o que ele quis dizer. Não era sobre brigar, sobre gritar, sobre se impor. Era sobre saber, no fundo do coração, que você tem valor. Mesmo quando ninguém mais consegue ver. Meu silêncio naquele tribunal não foi fraqueza. Foi força. A força de uma mulher que passou a vida sendo empurrada para os cantos e que finalmente ocupou o centro da própria história. Algumas pessoas vão dizer que eu fui cruel, que mãe de verdade ajuda o filho, não importa o quê. Mas essas pessoas nunca foram chamadas de burras demais para entender por alguém que elas amaram a vida inteira. Eu não destruí meu filho. Eu apenas parei de me destruir por ele. E essa diferença, eu finalmente aprendi. É tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.